Aleluia. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 7. 7. Amém? Hoje é o primeiro culto da semana e também do mês e também do ano de 2023. Amém? Terminamos a vigília, a virada, com o tema Vem o Espírito e a noiva dizem vem. E nós vamos sobre este mesmo fundamento da palavra de Deus. Nós temos o nosso subtema, que são os 12 frutos para as 12 estações dos 12 meses, que representam os 365 dias do ano. Cada mês, um mês que representa a manifestação do Espírito Santo. É o fruto que nós vai operar, amém? E para que os frutos possam ser evidentes em nossas vidas, é necessário que nós tenhamos uma vida de disciplina. Diga ao teu irmão, uma vida de disciplina. Diga, crente que não tem disciplina é disciplinado. Diga, todo aquele que ama corrige com amor. Amém? Aleluia. E Deus é o nosso Pai e certamente Ele vai corrigir sempre que nós falharmos em algum momento. Mas eu quero que tu saibas que apesar da correção que Deus nos dá diariamente, Ele não nos condena, Ele não nos acusa. Deus compreende a fraqueza humana. Deus sabe por aquilo que tu e eu passamos, conhece as tuas limitações, sabe até onde você pode chegar, o que és capaz de fazer. O que Deus deseja é que queres que explores o teu potencial através da submissão do seu Espírito. Por isso que Ele deixou o Espírito Santo, que se tornou o guia, aquele que é o Consolador, que é o Espírito da verdade, segundo o apóstolo João, que é o Espírito também chamado Espírito da realidade, que é o único que tem o poder de convencer o homem do pecado, do juízo e também da justiça. Sem o Espírito Santo não há frutos manifestos em nossas vidas. Sem o Espírito Santo não tem como obedecermos a lei estabelecida pelas ordenanças escritas por Deus. Sem o Espírito Santo não há possibilidade nenhuma de eu continuar a amar o meu próximo, ainda que ele me fere, me magoe. Se não tenho o Espírito Santo, isso é quase impossível para mim. Aleluia. De tal maneira que Jesus, estando com os discípulos, eles estavam a questionar algumas situações, e certamente quando eles tentavam expulsar algum demônio, eles não conseguiam, porque precisavam do poder do Espírito Santo. Até para expulsar demônio eu preciso do Espírito Santo. Até para crer nas coisas mais simples eu preciso do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo está sobre a minha vida, ela ativa aquilo que o homem não pode chegar. Ele entra em lugares que o eu natural não pode chegar, porque ele escudrinha as coisas do Espírito, porque o Espírito de Deus é quem conhece a mente de Deus. E o Espírito do homem é quem a mente humana. Tem o Espírito do homem que está ligado ao homem, e tem o Espírito de Deus que está ligado ao Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, cuja função é convencer-nos do pecado, da justiça e de que Deus também vai julgar a terra. Aleluia. Primeiro do pecado, porque nós pecamos e precisamos deixar o pecado, e para isso precisamos de olhar para a morte de Jesus, do seu Filho, e receber a justificação, e somente assim poderíamos nos tornar filhos dele. Aleluia. Amém. Por essa razão que nós precisamos conectar-nos com o Espírito Santo. Ou disse que a igreja e o Espírito Santo estão alinhados para poder chamar o esposo. O Espírito e a noiva dizem vem. Há um alinhamento profético, ok? Ou seja, desde Pentecostes que o Espírito foi derramado e se alinhou à igreja e se uniram, e eles estão a clamar, ou seja, para que o Cordeiro, o esposo, possa estabelecer aquilo que é chamado de reino eterno na terra. Enquanto o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diz também vem. Eu falei aquele domingo que há uma parousia, ou seja, nós chamamos o Senhor, mas Ele não vem até a terra, Ele apenas chega até as nuvens. E quando Ele chega às nuvens, Ele também vai chamar a sua igreja, que é o momento do rapto, o momento do arrebatamento. Só quem está alinhado com o Espírito Santo, só quem está alinhado com o Espírito do Senhor, vai se tornar
tornar um com Ele. Aleluia. E quem tem o Espírito de Deus, ainda que é raro falhar, a Bíblia diz, segundo a palavra que vamos ler, que não tem como o inimigo condenar essa pessoa. Aleluia. Então quero que você olhe para a tua Bíblia no Romanos capítulo 8, o que Paulo fala acerca da função do Espírito Santo. Diga comigo, a função do Espírito Santo é guiar-nos em todas as coisas. Porque o Espírito Santo guia-nos em todas as coisas. Romanos capítulo 8, versículo 1 até o versículo 14. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Diga comigo, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Diga, há Espírito da vida, que é o que me faz ter acesso diante de Deus. Mas tem um Espírito que é chamado de lei do pecado, que é o que me conduz para a morte. Diga, a lei do Espírito me leva à vida, mas a lei do pecado me leva à morte. Aleluia. De maneira em que há uma batalha mental diária que nós temos que travar entre as propostas que o inimigo coloca através da nossa carne, entre o mover e a direção que o Espírito Santo nos dá diariamente. Há uma luta entre o Espírito Santo e a lei do pecado. Primeiro, que o pecado já nasceu conosco, segundo Isaías, Salmos capítulo 51. O pecado, nós nascemos com pecado, ela faz parte da nossa natureza. E nós pelejamos com o pecado desde o ventre de nossas mães. Mas ao crescer ela vai apenas se desenvolvendo, porque quanto mais velhos nos tornamos, mais consciência das coisas erradas nós teremos. A lei, ela veio para expor que eu erro e eu falho e não sou santo. A lei veio para me mostrar que eu não tenho condições de me tornar santo sem que Jesus me justifique. E o apóstolo Paulo vai falar algo simples para introduzir a igreja na dimensão da direção do Espírito Santo. Ele vai falar sobre duas leis vigentes que operam naturalmente, mas que também por trás dela tem um movimento espiritual. A primeira lei que ele diz é a lei do Espírito. Essa lei é uma lei que vem dos céus e cuja fonte é o próprio Deus. Ele vai dizer que tem a lei do Espírito, e a lei do Espírito é uma lei determinada na eternidade. Ou seja, Deus ditou uma lei que é a lei do Espírito. Pastor, quais são as leis do Espírito? Ele vai determinar, vai dizer, a lei do Espírito tem uma única função, é dar vida. Mas tem outra lei que é contrária à lei do Espírito, que é a lei chamada lei do pecado, que veio através do primeiro homem, ou seja, o primeiro Adão, que é chamado de a alma vivente. Mas a lei do Espírito, ela veio através do segundo Adão, que é conhecido como o Espírito que dá vida. Ou seja, tem Espírito que dá vida para mim viver, e tem Espírito da morte para mim morrer. E Deus vai te colocar em duas situações. Você vai escolher o primeiro Adão, ou vai te posicionar no último Adão. Se colocar-te no primeiro Adão, certamente vais carregar aquela herança que é a lei do pecado, e o resultado é a morte. Mas se te colocar no último Adão, certamente vais operar através do seu Espírito, e o resultado é a vida. Mas pastor, qual é a manifestação da lei do pecado? A bebida é uma das manifestações da lei do pecado, que opera na carne do homem. Pastor, outra lei, o adultério é a manifestação da lei do pecado, que opera no homem. Outra lei do pecado, a murmuração é a lei do pecado, que opera na minha carne, me torna ineficaz. O Espírito não tem autoridade quando eu saber que o pecado domina a minha vida. Mas por essa razão é que o apóstolo Paulo vai dizer: se você inclinar a tua mente naquilo que está errado, você vai carregar o que você pensou. Eu sou o resultado do que penso, eu sou o resultado do que eu carrego. Eu penso em mal coisas, eu vou atrair coisas negativas. Mas se eu pensar em coisas boas, eu vou atrair coisas boas. Se eu pensar nas coisas do Espírito Santo, certamente eu vou carregar o atributo divino de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai falar em Colossenses capítulo 3: se haveis morto com Cristo Jesus, então pensai nas coisas de cima. Amém. Aleluia. Amém. Se a igreja não pensa nas coisas lá de cima,
É uma igreja carnal que pensa nas coisas da terra. Porque só existe terra e só existe céus. Qual é o pensamento que domina a tua vida nesse ano de 2023? Qual será a tua vida? Qual é o pensamento que vai te dominar? Porque quando um pensamento te domina, você se torna escravo do pensamento. Quando o pensamento te ganha, você não tem domínio. E se não tens domínio sobre aquele pensamento, terás demônio próprio. Aleluia. O apóstolo Paulo vai tratar da questão do pecado com muita seriedade. E a igreja precisa entender isso. E ele vai dizer: porque a lei do pecado me dá a morte, mas a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me dá a vida. Versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Marca. O Filho de Deus tem marca. Aleluia. Amém. Como é que ele caminha? A minha caminhada vai determinar a minha origem. Aleluia. Conforme eu vou caminhar, vai determinar onde eu venho. Se você olhar para o latino-americano, ele tem uma característica própria. A forma de cortar o cabelo, você vai saber, esse é latino-americano. Lá na América Latina você consegue diferenciar o cubano do argentino por causa do sotaque que ele tem. O que quer dizer que há uma linguagem do Espírito que tem que ser descodificada através do que ele nos transmitiu. E há uma forma de nós identificar que esse irmão está sendo guiado pelo Espírito ou que o irmão está sendo conduzido pela carne. E o que mais está a matar a igreja é exatamente não ter a capacidade de sermos guiados pelo Espírito, mas antes pensamos que somos espirituais, mas fizemos coisas extremamente pela carne. E confundimos o Espírito e a carne. Estamos a pensar que qualquer revelação é o Espírito que nos deu, é a carne. A minha mente pensou e reproduziu uma visão para pensar que o Espírito é a carne. E certamente, segundo o apóstolo Paulo, diz que isso é produzido por causa da lei do pecado. E o pecado gera morte. Não é a morte física imediata, mas ela vai produzir em mim uma lei, uma morte espiritual. Aleluia. Amém. E ela vai falar: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todos os filhos de Deus devem andar segundo o Espírito. O Espírito Santo opera em nós de forma eficaz para nos guiar até a volta de Jesus. De maneira que Jesus disse que todos aqueles que o Pai lhe entregou em suas mãos, nenhum deles se perdeu. Se Jesus estava, nenhum dos discípulos se perdeu, com exceção do filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Quanto mais privilégio nós teremos, porque nos foi derramado gratuitamente o Espírito do seu amado em nossos corações. Aleluia. Quanto mais somos abençoados, porque estamos numa era simples, uma era onde o Espírito está eternamente, ou seja, para sempre conosco. Por que nós caímos facilmente na lei do pecado? É mais fácil nos inclinarmos para o erro do que para as coisas corretas. Aleluia. Construir é difícil, mas destruir é fácil. Aleluia. Amém. O pecado destrói o que você construiu em 20 anos num segundo. Casamentos são destruídos de 20 anos por causa do momento de prazer. Pecado. Aleluia. Amém. Você pode destruir o teu ministério porque você foste na boate com uma irmã só para ter um momento de prazer. Ministério de 30, 40 anos cai. Pecado. Aleluia. Para construir leva tempo, mas para destruir são segundos. Por isso é mais fácil derrubar do que levantar. Aleluia. O pecado derruba, mas o Espírito levanta. E nesta noite o Espírito Santo entregou esta mensagem para levantar a tua vida. Amém. Para você abandonar o estilo de vida de pecado que você leva, que levavas até o momento que entraste na igreja. Amém. Precisas te posicionar como Jesus. Precisas te alinhar. Porque se não te alinhas, naquele dia não ouvirá a voz do esposo. Porque o Espírito da noiva que dizem vem, o esposo quando falar, se você não estiver alinhado com o Espírito, você não vai ouvir. São as 5 virgens loucas. Não estavam alinhados com o Espírito Santo. Tem que haver um alinhamento. 2023 é o ano do alinhamento com o Espírito Santo. Tem que ter um alinhamento da tua vida com o Espírito Santo. Você tem que se revoltar com a vida do pecado. Não basta pensar que uma simples bebida é só bebida. Vai te matar, vai destruir
simplesmente um dia falaste, vai te destruir para toda a vida. Não brinques com o pecado. Amém. A lei do pecado mata. Amém. Primeiro o espírito, depois morres física. Aleluia. Amém. A igreja precisa semear com o Espírito Santo. Mas o Senhor, através do apóstolo Paulo, vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Bem-aventurados são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. A condenação não vem para quem não está no Espírito. A condenação vem para quem está na carne. Se pecas, a carne vai te acusar. Se pecas, o diabo vai te amassar. Não adianta esconder o pecado, porque ele é como a jejuma debaixo da água, a casca vai subir. Certamente vai aparecer o que está oculto. O melhor mesmo é justificar, é confessar, é arrepender-se. Se você errou, a Bíblia diz, segundo o apóstolo Pedro e o apóstolo João, segundo a carta de João, que se alguém pecar, temos um advogado que está nos céus para nos perdoar de todo o pecado. Este ano a igreja tem que entrar diferente, tem que avançar diferente. A tua vida tem que ser totalmente outra. Você não pode aceitar viver do jeito que viveste. Ser como o filho pródigo, que tinha tudo para estar na mesa do rei, mas escolheu a pior parte. Ganancioso por causa do dinheiro. Pegou a sua parte e foi gastar de qualquer maneira. E quando deu conta, irresponsavelmente gastou o dinheiro, tudo que ele tinha, ele esbanjou. O resultado foi voltar a pedir o trabalho de cuidar dos porcos, quando o pai dele era um príncipe, era um rei. Tem pessoas que ainda continuam a comer nos currais de porco, quando Deus já preparou uma mesa para você entrar no banquete. O pecado te torna miserável. Pergunta aquelas pessoas que lutam com droga, como é que a vida deles são miseráveis. Pergunta quem está amarrado pela bebida, no alcoolismo, como é que a vida deles é diferente. Todo o dinheiro que pegam, eles só querem gastar para beber. Aleluia. Amém. Por isso, nesta noite, a Bíblia diz que não há condenação para quem está em Cristo. Não há condenação para quem anda em Cristo. Eu gostei o que o profeta pregou uma vez e marcou muito. A última pregação que ele falou sobre o que Deus tira e você volta a fazer. Ele te tira, mas você volta no buraco. Deus constrói e você destrói. Aleluia. Amém. Deus te tira da cova do leão, você volta na cova do leão. Deus te tira da fornalha do fogo, você sozinho volta na fornalha do fogo. Tem pessoas que amam a corrente que lhes amarrou. Tem pessoas que amam a maldição que lhes amaldiçoou. Tem pessoas que se conformam com o pecado que vivem. Nem fazem o mínimo de esforço para sair desse tipo de vida. Pessoas conformadas com a corrente que lhes amarrou. A vida é minha. Eu vou morrer mesmo assim. Ele ama o pecado, ama a maldição que ela amaldiçoou. Ora um pouco, não consigo. Estou habituado mesmo assim. Todo o tempo doente é um espírito de enfermidade. Está conformado com aquele espírito. Crente não pode se conformar com qualquer espírito na vida dele. O crente tem que buscar a transformação do Espírito Santo para a renovação do entendimento. Amém. Romanos capítulo 12. Amém. Aleluia. Amém. Se não tiveres um entendimento, qualquer espírito vai animar a tua vida. Qualquer espírito vai conduzir e vai dominar a tua vida. E te tornarás escravo daquele espírito. E o Espírito Santo vai dizer que através do seu Espírito que nos foi dado, nós somos chamados de filhos de Deus e já não somos mais abastados. Não somos escravos. Somos filhos de Deus. E só quem é filho é herdeiro de algo grande. Diga, eu sou herdeiro de algo grande. Quem é filho legítimo, obediente, vai herdar coisas grandes do seu pai. E Deus tem algo grande que preparou para a sua vida. Se você obedecer a sua lei, a sua vontade. Deus tem algo grande que você vai receber se obedeceres. Se não fores um filho rebelde, desobediente a Ele, faz com medo o bom dominador dessa terra. Alinha-se com o Espírito Santo. 2023 é a fase, o
one do alinhamento com o Espírito Santo. Amém. A igreja tem que se alinhar com Ele. Amém. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que se une ao Senhor, o Espírito com Ele. Precisamos ser um com o Senhor, na obra e na vontade. Precisamos desejar Ele. Precisamos amar o Espírito Santo. Precisamos, como criança que deseja o leite materno, desejar a sua palavra, que nos transmite o poder do Espírito Santo. Eu creio que aqui está a nascer homens e mulheres de Deus que vão fazer diferença por qualquer lugar que eles vão colocar os seus pés. Amém. O ministério chama-se para Cruz, vai produzir homens que carregam a marca do Espírito Santo. Não vai ser homens que são movidos por qualquer espírito, mas que carregam uma autoridade do Espírito de Deus. Amém. Aonde você colocar os teus pés, a terra tem que tremer. Quando você abrir a tua boca para louvar, tem que ser fogo, tem que ser chama sobre a cruz. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Oh, glória a Deus. E por essa razão nós não somos condenados. E Ele vai classificar. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam no segundo carro. Reflita a tua vida. 2 dias, esse é o 3º dia. O que você fez de 1 até 3? Se a tua mente inclinou-se na carne, são 3 dias do ano. Ou você renovaste o teu espírito, ou alinhaste com o Espírito Santo. Medita nisso. Busca refletir no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Vou terminar com o versículo 15. Diz que porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus. Amém? Amém. Diga, porque não recebemos o espírito de escravidão, Porque não recebemos o espírito de escravidão, mas recebemos o espírito de Deus. mas recebemos o espírito Diga nesta noite, nessa noite. eu recebi o espírito de Deus. Eu recebi o espírito. Diga, eu não sou escravo do pecado. Eu não sou escravo. Diga, não sou escravo do pecado. Não sou escravo. Não sou escravo da bebida. Não sou escravo da mentira. Não sou escravo da hipocrisia. Não sou escravo da manipulação. Diga, não sou escravo do adultério. Não sou escravo da fornicação. Diga, não sou escravo da masturbação. Diga, não sou escravo dessas coisas. Eu sou filho de Deus. Coloque a mão no teu peito e diga, eu sou filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Com mais convicção, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Diga, eu não amo a corrente que me acorrentou. Não amo a Eu não amo a maldição que me amaldiçoou. A corrente que me acorrentou através do pecado, nessa noite, vai sair, vai ser quebrado. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de A Deus. corrente que me acorrentou, nessa noite, Nessa noite tem que ser quebrado. tem que ser Eu quebrado. não sou escravo do pecado, mas sou filho liberto. Sou filho de Deus. Diga, esta noite eu vou andar na liberdade A liberdade com que Cristo com que Cristo me libertou. me libertou. Abra Gálatas capítulo 5, vamos terminar a mensagem de hoje. Rabagaxê, trebaxê, abraço. Ripachá, trica, sotorri, meachata. Gálatas 5, versículo 1 a 2. Versículo 1 simplesmente. Gálatas 5, 1 versículo. Quem achou? Amém? Estás, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jogo da servidão. Estás, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Quem Cristo nos libertou? Faz o sinal. Se Cristo te libertou, olha o que o apóstolo Paulo diz: estás, pois, firme. Coloca-se de pé. Aleluia. Estás, pois, firme. Fica firme. Coloca de pé e fica firme. Fica firme. O apóstolo Paulo está dizendo: estás. A palavra está
fica parar, concentrar-se, firmemente, estar em uma posição. Ele está dizendo: posiciona-te na liberdade que Cristo te libertou. A tua liberdade custou a vida dele. Para Jesus nos libertar, mamãe morreu. Jesus morreu no meu lugar e eu sou livre. Custou a vida do Filho de Deus. Se você menosprezar a liberdade que Ele te deu, certamente o seu Pai vai te dar uma grande vara. E Ele vai dizer: está, que na palavra hebreia significa parai. Está parado. Ou posicionai-vos na liberdade com que Cristo te libertou. Fica firme nessa liberdade. Deus te deu a liberdade para não ter temores, para não ter medo de demônio, para não ter medo de feiticeiro, para não ter medo da morte, para não ter medo de doença, porque a liberdade te liberta da mente e você caminha com paz. Aleluia. Estás, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A servidão é um peso, é uma carga diabólica que o pecado traz sobre a pessoa. Por isso é que é a carga espiritual que você tem, porque você voltou a ser servo do pecado. O pecado é um senhor que domina e ele senta como na época dos escravos. É um senhor feudal que domina e ele te põe carga e você tem que levar assim um jugo sobre quem não está firme na liberdade que Cristo lhe deu. Aleluia. Amém. Devemos permanecer firmes nessa liberdade, porque quando há liberdade você tem mobilidade. Sem liberdade não há movimento. Eu não posso comprar se eu não tenho liberdade de sair da minha casa. Eu não posso passear se eu não tenho liberdade de conduzir um carro livremente na estrada. Eu não posso ir a qualquer lugar se a minha nação não me dá liberdade como cidadão. Só tenho liberdade se eu tiver passaporte. Eu posso viajar em qualquer país porque eu estou livre, porque eu tenho passaporte para viajar em qualquer lugar. Sem a vacina do coronavírus tem lugares que você não entra. Você se torna refém do sistema. Por isso é que a liberdade é tão importante. E o apóstolo Paulo vai dizer: guarda o que Deus te deu. Guarda a liberdade que Jesus te entregou. Fica firme na liberdade. Se não tem liberdade, você não constrói nada na tua vida. Não tem escola, não tem educação, não tem saúde. Porque para todas as coisas eu primeiro tenho que ser livre. Porque quem é escravo não tem vontade própria. Quem é escravo não pensa como ele quer. Depende do Senhor que lhe dominou. Mas eu sou liberto por causa do Cordeiro. Eu sou livre por causa do sangue de Jesus. O pecado não pode me dominar mais. Porque a minha vida já foi marcada. E a maldição que estava sobre mim, Jesus levou na cruz. E me deu a liberdade para permanecer em Cristo Jesus. Se você deve dar glória a Deus essa noite. Glória a Deus. Eu vou estar firme na liberdade que Deus me deu. Amém. Come on. Permanece firme nessa liberdade. My God, está muito forte. Eu não quero explodir muito, quero mais ensinar. Aleluia. Quero ensinar ainda. Permanece firme na liberdade para você caminhar com paz. Você não vai ver escravo a caminhar para ir fazer compra no shopping. Tem que depender quando o Senhor lhe fala: vai e compra. Mas eu sou livre. O apóstolo pode dizer: você tem liberdade para fazer os que quiseres, mas não para dar ocasião na liberdade ao pecado e fazer da liberdade a libertinagem. O que tem acontecido é que os crentes têm se tornado libertinos. Temos confundido a liberdade com a libertinagem. Nós acreditamos que podemos fazer todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 7. Depois o Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer qualquer coisa, mas por causa do Espírito Santo, por causa do testemunho de Jesus, não posso fazer.
Pastor, eu não posso pôr uma calça rasgada no púlpito. Poderia, mas por causa do testemunho de Jesus não posso pôr. Pastor, eu não posso tomar um vinho na mesa. Posso, mas por causa do testemunho de Jesus não posso beber. Pastor, eu não posso entrar num grupo que estão a andar e são criminosos. Pode se associar precisamente, mas por causa do testemunho do Cordeiro eu não posso me unir a esse grupo de pessoas. Mas pastor, eu posso visitar casas de cabaré mesmo só para passar uma noite com a minha esposa. Podia, mas por causa do lugar que é já não visto pela sociedade, eu não posso entrar nesse lugar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu tenho liberdade, mas não posso ser libertino. Eu tenho paz, mas não é para abusar do que Jesus fez. Eu tenho sangue para me justificar quando eu pequei, mas não é para abusar do pecado, porque haverá um momento que o sangue já não vai clamar. Haverá um momento que não haverá justificação. Porque a palavra de Deus no livro de Hebreus vai dizer: se pecares voluntariamente, certamente não há justificação. Não há mais o sangue para ti quem peca voluntariamente. Quando você já é cristão, quando você é filho de Deus, mas acredita que vou dar um pouco de oba-oba, vou saltar o muro ou a cerca para pecar um pouco, a Bíblia vai dizer: se pecares voluntariamente, não há perdão e remissão dos teus pecados. Amém. Aleluia. Amém. Igreja, endireita-te, alinha-te com o Espírito Santo, acerta a tua vida e conserta a tua vida com Jesus. Amém. Acerta e conserta a tua vida. Levanta o teu altar na sua casa. Para de pensar que você pode fazer o que quiser. Vais morrer um dia. O pecado leva à morte física. Eu já vi homens de Deus não estar a morrer. Estavam em adultério, não confessaram, não se afastaram, vieram no púlpito pregar a palavra. Deus matou com a espada, cortou. Casa do Senhor, lugar terrível. A igreja tem que se endireitar. Amém. Tem que ter temor. Tem que andar bem com Jesus. Não zomba do sacrifício de Jesus Cristo, que não será agradável diante dos olhos de seu Pai. Custou-lhe a vida do Filho único. Aleluia. Amém. Andei na liberdade que Cristo nos deu. Diga: eu vou andar e vou permanecer na liberdade que Cristo me deu. Eu não sou escravo do medo. Diga: nesta noite, levanta as tuas mãos. Diga: nesta noite, eu não quero mais andar deliberadamente no pecado. Eu quero andar na liberdade que Cristo me deu. Eu quero ser santo como tu és santo. Senhor meu Deus, tenha piedade de mim. Perdoa-me por causa dos meus pecados. Ajuda-me a andar nessa liberdade com que Cristo me libertou. Espírito Santo de Deus, enche com tua unção. Purifica meu coração nesta noite. Enche-me mais, enche-me mais, enche-me mais. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Deixa Ele pode te purificar. Senhor, venha transformar a tua igreja. Pai, venha mudar a nossa mente. Pai, venha transformar o corpo de Cristo. Pai, ajuda-nos a dar a liberdade. Pai, ajuda-nos a permanecer na liberdade porque somos libertos em Cristo Jesus. E nesta noite, Pai, venha justificar a tua casa, lavando-nos com teu sangue precioso, limpando-nos agora e livra-nos da condenação. Diga: não sou escravo do medo, não sou escravo do pecado. Diga: não sou escravo do terror, eu não sou escravo da maldição, não sou escravo do álcool, não sou escravo da masturbação, não sou escravo da fornicação. Diga: adultério na minha vida tem que sair mesmo. Diga: o alcoolismo tem que sair agora. A fofoquice, a murmuração, a hipocrisia, agora sai da minha vida. Sai agora, pelo poder do Espírito Santo. Sai agora, liberta-me, liberta-me.
mim. Diga toda maldição que está sobre a minha vida para me levar ao pecado voluntário. Toda maldição na minha vida, sai agora. Desobediência, sai da minha vida. Rebeldia, sai da minha vida. Indisciplina, sai da minha vida. Sai agora, sai agora, agora, em nome de Jesus. Diga porque o sangue me lavou, porque o sangue me purificou nessa noite. Mantenha a mão no alto. 3 minutos de oração para que o Espírito Santo te renove.